tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais já sabem, não se esqueçam de continuar a apoiar este projeto subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vamos falar de uma ação que tem estado muito em voga nos últimos tempos, no caso a Netflix. A Netflix é uma ação que tem tido um comportamento altamente negativo no último mês, no primeiro mês de 2022, e isto deveu-se essencialmente à apresentação de resultados relativos ao último trimestre de 2021. Sendo assim, aquilo que iremos efetuar no vídeo de hoje será, em primeiro lugar, analisar esses resultados e, após a análise desses resultados, perceber se estas quedas mais recentes da ação podem ou não significar uma boa oportunidade de entrada na empresa. Sem mais demoras, vamos desde já para a minha tela para analisar os resultados e para analisar a ação no seu global. Não percam! Já estamos então aqui na minha tela para conhecer então a ação da Netflix e analisar nomeadamente aquilo que foram os resultados relativos ao quarto trimestre de 2021. Mas antes de partirmos para os resultados, gostaria apenas de dar nota aqui de alguns indicadores de performance e também da avaliação da própria empresa. Portanto, como podem ver aqui no ticker, temos aqui um gráfico com a evolução da cotação da ação nos últimos 12 meses. E aqui de facto aquilo que podemos ver é que esta ação tem uma performance negativa no último ano, com uma queda de cerca de 20%, e esta queda deve-se essencialmente àquilo que foi a performance da empresa, particularmente no início deste ano, em particular após a divulgação dos resultados relativos ao quarto trimestre de 2021, onde podemos ver aqui uma queda muito forte, ali na casa dos $500, para um valor que inclusivamente chegou a andar aqui a rondar os $360 por ação. Entretanto, já houve aqui uma ligeira recuperação, mas ainda assim verifica-se que desde a divulgação dos resultados a performance da empresa foi muito negativa. Para além disso, dar nota também aquilo que é a atual avaliação da empresa em bolsa, que se situa em cerca de 190 mil milhões de dólares. Partindo então para a análise dos resultados relativos ao quarto trimestre de 2021, iremos então tentar verificar quais os motivos que levaram o mercado a penalizar fortemente a ação. E para começar, acaba por ser importante verificarmos aqui aquilo que foi o andamento de algumas das principais métricas do negócio, nomeadamente o próprio volume de negócios, e onde podemos verificar que as taxas de crescimento, year over year, trimestre após trimestre, têm quebrado. Ou seja, nós vemos que, por exemplo, no quarto trimestre de 2021, a taxa de crescimento foi 16%, face ao mesmo trimestre do ano anterior, que compara, por exemplo, no início do ano com uma taxa de crescimento de 24,2%. De facto, a Netflix foi uma das ganhadoras da pandemia e, portanto, esta redução do crescimento do volume de negócios acaba por estar relacionada com uma certa normalização da economia, que ainda não aconteceu a 100%, mas está gradualmente a acontecer e, portanto, este fim da pandemia, por assim dizer, explica de alguma forma o abrandamento das taxas de crescimento. Para além disso, de facto, o guidance para o primeiro trimestre de 2022 acaba por ser altamente negativo, porque a taxa de crescimento prevista, face ao mesmo trimestre de 2021, é apenas de cerca de 10,3%, o que revela uma quebra muito significativa face às taxas de crescimento de trimestres anteriores. Para além disso, dá outra nota também importante acerca do guidance para o primeiro trimestre de 2022, tem a ver com o próprio resultado por ação, ou seja, verificamos aqui que o resultado por ação esperado é na casa dos $2,86 por ação e, por exemplo, no mesmo trimestre de 2021 tivemos aqui um resultado substancialmente superior na casa dos $3,75 por ação, ou seja, em 2022, particularmente no primeiro trimestre, é esperada uma quebra significativa. Este abrandado do crescimento do volume de negócios tem muito a ver com a evolução dos subscritores da empresa, ou seja, trata-se de uma empresa que funciona, tem um modelo de negócios por subscrições e, portanto, a evolução daquilo que são os seus subscritores é fundamental para perceber o andamento do próprio negócio. E relativamente a estes resultados, as notícias, o forecast para o primeiro trimestre de 2022 também não são nada animadoras, ou seja, a empresa, fruto do retomar da economia, tem tido aqui alguma redução no número de novos subscritores, mas a verdade é que o guidance para o primeiro trimestre de 2022 é francamente negativo. Porquê? Porque o número de novos subscritores está esperado em cerca de 2,5 milhões
e, por exemplo, no mesmo trimestre de 2021, o aumento no primeiro trimestre foi de 4 milhões de novos subscritores. Temos aqui de facto um gráfico que é paradigmático sobre o impacto que a Covid teve no negócio da Netflix, mas também de alguma forma também é paradigmático sobre o abrandamento no crescimento de novos subscritores que aconteceu em 2021 e que está previsto em 2022. De facto é muito paradigmático olhar para este gráfico. Depois, ao nível da margem operacional, as notícias também não são muito animadoras. Uma margem operacional que tenha tido claramente uma trajetória ascendente e que no ano 2022 é esperada que haja aqui uma ligeira quebra desta margem operacional. A Netflix é uma ação que tem tido um desempenho em bolsa absolutamente extraordinário desde o seu IPO e aqui de facto neste press release que eles fizeram ao mercado tem aqui um quadro absolutamente paradigmático daquilo que tem sido a performance da ação, com uma rentabilidade média anual desde o seu IPO de cerca de 38%, muito acima claramente daquilo que foi a rentabilidade do SP500 e do Nasdaq no mesmo período. Depois também é interessante olhar para aquilo que é a repartição geográfica da receita da Netflix, ou seja, como podem ver neste quadro, o principal mercado em termos de receita é sem dúvida os Estados Unidos e o Canadá, mas para além disso, a Europa também tem aqui um papel muito importante em termos de receita, acaba por ser o segundo grande mercado geográfico da Netflix e depois finalmente temos aqui mercados mais reduzidos no momento, como é o caso da América Latina e também da Ásia, pese embora, particularmente no caso destes dois continentes, tenha havido um crescimento interessante em termos de receita. Partindo então para outras duas demonstrações financeiras que eu também gosto de analisar quando estou a ver empresas, que é o balanço e a demonstração dos fluxos de caixa. O balanço, eu gosto particularmente de ver qual é que é a situação patrimonial da empresa, ou seja, comparar aquilo que é o total do ativo da empresa com o total do passivo, e aqui posso dizer que a empresa tem uma situação média, com uma autonomia financeira de cerca de 30%, mais ou menos de um terço, mais coisa, menos coisa, mas há aqui um ponto que me preocupa um bocadinho, do ponto de vista de liquidez, que eu também gosto de fazer esta análise, que é quando eu olho para aquilo que é o total do passivo corrente, ou seja, as responsabilidades de curto prazo da empresa, elas são superiores àquilo que é o total do ativo corrente. O que acaba por ser aqui um elemento de alerta quanto à saúde financeira da empresa. Para além disso, a Netflix é uma empresa tecnológica, por assim dizer, está num setor que exige grandes investimentos e, portanto, eu penso que em termos de cash, gostaria que a empresa tivesse um pouco mais de cash no seu balanço. Ou seja, quando comparamos o valor de caixa equivalentes com aquilo que é a sua dívida, verificamos que a empresa tem aqui uma dívida líquida, ou seja, se pegarmos no total de caixa equivalentes e compararmos com aquilo que é o valor da dívida de curto prazo e também da dívida de longo prazo, verificamos que a dívida líquida da empresa ascende a um valor de cerca de 9 mil milhões de dólares, o que compara, por exemplo, aqui com um resultado operacional do total do ano de cerca de 6,2 mil milhões de dólares, o que dá aqui um rácio do net debt sobre o EBITDA de cerca de 1,5 vezes. Isto não me agrada particularmente, principalmente no ambiente de aumento de potencialmente as taxas de juros, o que pode fazer com que aqui o valor da empresa possa ser prejudicado pelo facto de ela ter dívida e, portanto, o seu serviço de dívida com o aumento de taxas de juros tornar-se-á mais caro. Ou seja, eu gostaria de ver aqui uma empresa com um nível de dívida líquida, particularmente neste setor, mais próximo de zero. Depois, para além disso, do ponto de vista dos fluxos de caixa, a situação da empresa também me perturba um bocadinho. Isto porquê? Porque, de facto, ela está num negócio onde é preciso grande investimento em novos conteúdos. Ou seja, nós vemos aqui, por exemplo, esta linha de adições de novos conteúdos, de ativos de novos conteúdos, teve aqui, de facto, um montante muito significativo em 2021, que contrasta, de facto, com aquilo que foi a realidade em 2020 e, muito certamente, a situação do Covid e o próprio atrasado de algumas produções na sequência da situação do Covid também fez com que este montante em 2020 tenha sido mais baixo. Mas, portanto, a empresa tem que efetuar constantemente um grande investimento em novos conteúdos e a verdade é que aquilo que é a atividade operacional da empresa atualmente não é de todo suficiente para que depois cheguemos ao final com um cash flow operacional interessante. Ou seja, nós vemos
que de facto o cash flow operacional da empresa no total do ano foi de cerca de 393 milhões de dólares, o que numa empresa com a capitalização bolsista da Netflix é absolutamente residual. E para além disso, se olharmos para aquilo que é o free cash flow da empresa, verificamos que ele é negativo e tem sido negativo ao longo dos anos, o que também é, a meu ver, um ponto negativo desta empresa. Resumidamente, qual é que é a minha opinião sobre esta empresa? Eu diria que, tendo em conta a situação de balanço e também o facto dela, do ponto de vista de cash flow, não ser uma grande geradora de cash flow, é verdade que o negócio é interessante do ponto de vista de crescimento da receita e tem de facto o seu potencial, mas é um negócio que exige muitos investimentos. E portanto, tendo em conta a situação de balanço da empresa, aqui há algum receio em torno das taxas de juros e também o facto de ela não gerar cash flow positivo, um free cash flow positivo para os acionistas, diria que mesmo ao preço atual não me parece ser uma boa oportunidade de investimento. Ou seja, não considero que, apesar de alguns indicadores fundamentais que à primeira vista parecem ser relativamente interessantes, se forem aqui ao Seeking Alpha, nomeadamente o price to earnings e aquilo que é a evolução esperada do price to earnings, a verdade é que o facto de não ser uma empresa geradora de cash flow é um ponto negativo e, portanto, eu manter-me afastado deste investimento. Por hoje é tudo. Espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!